a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por favor, abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 15, o versículo 21 ao 23. Desde já eu quero agradecer o convite e a confiança. Kleber diz que é meu amigo, né? Mas me coloca numas dessas. Mas Deus é bom. E quem fez Pastor Geraldo tem o costume de ficar fazendo umas propaganda. Você vai cobrar dele, porque aí é com ele, viu? Que eu não garanto nada. Mas uma coisa é certa, o Senhor está aqui. E por mais que nós projetamos, planejamos ou esperamos alguma coisa, o que me traz confiança é o que diz em Provérbios, que o coração do homem, ele vai fazer planos, mas a palavra que sai da boca, a palavra certa, ela vem de Deus. Então o Senhor está aqui, e se eu e você estivermos com o coração disponível, acessível para receber a palavra dele, ele vai falar, nós vamos ouvir. E o que resta a mim? Resta a mim o que está escrito em Salmos. O Senhor Deus vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do deserto, abre tua boca, que eu encherei. Meus irmãos, vamos ler. A palavra de Deus vai dizer assim: e partindo Jesus dali, foi para as regiões ou limitações de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. A minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Só até aí, meus irmãos. Amém? Podeis sentar. Meus irmãos, é muito bom estar aqui. Lugar onde eu cresci, eu corri muito, por aí aprontei. Mas o lugar também que o Senhor me fez viver grandes coisas e onde eu fui batizado. E é uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor é para a igreja do Senhor. E não bastando isso, ainda está a minha maior referência como pastor e pregador, que é o meu pai, que por muito tempo sempre foi a minha referência, então é uma responsabilidade maior. Então você dá lugar aí, porque pelo menos ele briga menos comigo se eu falar alguma coisa errada. Mas, meus irmãos, antes de nós lermos na palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, eu quero voltar a alguns capítulos, alguns versículos, para que nós possamos entender o contexto que essa palavra está aqui. E eu, diz meu amigo, eu dou lugar daqui, você dá lugar aí, que o Senhor vai dando vitória. No capítulo 14, ainda em Mateus, a palavra de Deus vai falar sobre Herodes Antipas, ou Herodes o tetrarca, que quer significar, que quer dizer alguém que cuidava de uma quarta parte. Ele não era rei, mas ele cuidava de uma parte, mais especificamente próximo ao Jordão, aonde ficava João Batista. E a palavra de Deus vai relatar no capítulo 14 sobre uma atitude que ele teve, onde ele, em troca, ou pagando uma dívida que ele fez em troca de prazeres, ele vai matar, entregar, sacrificar a vida de um profeta, de um homem de Deus. E parece que o tempo passa, tudo muda, menos essa situação. Porque cada vez mais nós vemos essa situação se repetir. Nós vemos líderes políticos, em troca de prazeres, benefícios, sacrificando, se necessário, a vida de pessoas. E o pior e o que deixa mais preocupado é que não somente isso, mas nós vemos líderes religiosos que, em troca de benefícios, também, se necessário, sacrificam o seu ministério e muitas vezes a igreja do Senhor. E por mais que nós vejamos tudo isso que estava acontecendo no contexto, e João é entregue, é morto, a Bíblia vai dizer no versículo 13 que os discípulos vão levar a notícia a Jesus. E a Bíblia no versículo 13 vai dizer: os discípulos, quando eles deram a notícia, Jesus, ouvindo, ele se retira, ele se afasta para um lugar deserto. Jesus, sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Então ele, ouvindo a notícia má, ele reage àquela notícia, e ele se afasta, ele se entristece.
Deixa eu já te dizer uma coisa, talvez para o culto de vitória não é algo que você queira ouvir, mas o dia mau ele vai chegar. A notícia ruim, ela chega como ele disse. E é no momento que nós não esperamos, é no momento em que nós não queremos ter, mas ela chega. Só que quando o dia mal chega, quando a notícia mal chega, ela pode causar duas coisas em nós. Ela pode gerar em nós uma reação ou uma ação. E parece até que é a mesma coisa que nós estamos falando. Só que quando nós vamos procurar no dicionário, quando nós vemos alguns dos significados da palavra reação, ela vai dizer agir em resposta a um estímulo. Vai ter algumas significado que vai dizer que é uma ação involuntária. Quando vai no médico, quem nunca viu, quando bate para ver o reflexo, o pé mexe sozinho. Outra coisa, agir em sentido oposto ao que acontece. Ainda tem também o que se opõe a resistir. Ou seja, vem uma pressão e ele se opõe a resistir. Mas quando nós falamos de ação, ela é o contrário. Um dos significados já diz, é que evidencia força. Enquanto a reação ela se opõe, ela não quer resistir, a ação ela coloca força. Ela significa que nos custa um esforço. Quando nós vamos procurar também sobre ação, ela vai falar, é uma atitude, uma ação racional. Ela também é com o intuito de provocar uma reação. E deixa eu te perguntar uma coisa, se você veio aqui na sexta-feira, que estava chuvosa, no culto onde tem uma chamada, que é algo da vitória, que é uma bênção, você, nas situações que você está passando, você está agindo ou reagindo? Na situação que a vida tem colocado a você, você está agindo ou reagindo? Presta atenção, no versículo 14, quando a Bíblia fala que Jesus se afasta, o povo vê Jesus se afastando e eles têm uma ação. Eles vão caminhando na beira, tentando ir atrás dele. Só que Jesus não tinha prometido nada para eles. E a primeira coisa que acontece é que Jesus, vendo a ação do povo, a Bíblia vai dizer que ele se move de íntima compaixão. Olha só, primeiro, uma ação. O povo não estava esperando um milagre. Deus não tinha prometido que daria carro, que daria vitória. Mas eles tiveram atitude. Jesus está indo para lá, nós vamos caminhando. E essa ação do povo vai gerar em Jesus uma reação. E olha só uma coisa que Mateus 28 diz: ensinando a obedecer tudo o que ensinei, ou seja, a ação, a palavra de Deus vai dizer, eu estarei contigo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Você tem uma ação, você demonstra uma atitude, e Deus está te dizendo, eu garanto, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, aleluia, aleluia. E quando nós vemos o significado de compaixão, dentre os significados da sua origem, vai dizer estar com, sentir com a sua dor. E a gente vê muito falar sobre empatia, mas é difícil a gente sentir a dor do outro. Eu não consigo, eu consigo imaginar, mas o Senhor está garantindo, eu sinto a tua dor, eu sei o seu sofrer, eu sei o que você está passando, porque eu estou contigo. Oh, aleluia. Mas Kleber, é difícil ser um crente de ação. Porque o crente que é o crente de ação, muitas vezes ele só tem uma coisa, uma palavra. O crente que é o crente de ação, muitas vezes ele só tem uma promessa. Só que a promessa, ela não é visível, ela não é palpável, ela não tem data, ela não tem hora. Mas em contrapartida, enquanto ele está vivendo somente da palavra, no dia a dia vem as lutas, as provações, as calúnias, e tudo isso é palpável, tudo isso é visível, tudo isso não só tem data, hora, mas parece que todo dia está nos acompanhando. E como eu vou fazer diante de tudo isso? Como que eu vou me posicionar?
porque eu só tenho uma palavra. Só que aí, ainda no capítulo 14, no versículo 24, o Senhor Jesus deu uma palavra aos discípulos: vão para o outro lado. Eles tinham uma palavra. Só que Deus é engraçado, Ele confirma a palavra da gente aqui, o quanto foi falado de vento, de mar, e o Senhor colocou isso muito no meu coração. O Senhor disse, Ele proferiu uma palavra, e Ele está dizendo para alguém aqui: você está com dúvida, você está temendo, mas Deus está dizendo, e eu vou reforçar em dizer: eu te disse a palavra, confia, permanece na palavra. Ah, mas está vindo o vento, está vindo a tempestade. Muitos aqui falaram, mas Deus está dizendo: eu já falei a palavra. Continua. Mas olha o que acontece com os discípulos. Não veio o vento, não veio a água, não começou a dar medo neles. Só que os discípulos, em vez de agir, eles reagiram. E sabe o que é reagir? Gerou medo. E quando a gente sente medo, o que é a primeira coisa que acontece? A gente perde a fé. E a fé é o firme fundamento naquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. E o crente que reage, ele perde, ele já fica com medo, ele já perde a fé. E o que acontece? A visão. E o crente que perde a visão, ele começa a olhar para aquilo que é santo e já começa a colocar como material. O crente que perde a visão, ouve a palavra e acha que é da carne. Mas deixa eu te dizer algo, Deus está reforçando dizendo: eu te disse, eu te entreguei. Você ouviu o que eu falei? Então confia, porque o mesmo Deus que falou, Ele estava vindo sobre as águas. Enquanto os que estavam reagindo, estavam olhando, achando que era fantasma, Pedro olhou, ele, um crente de ação, ele falou: manda eu ir, manda eu ir. E o crente de ação não pensa que vai ser só alegria, porque Pedro foi. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Fraquejou, temeu, ele afundou. Mas deixa eu te dizer algo de Jesus aqui nessa noite. Levanta a tua mão e recebe isso que eu vou te dizer. Você vai sair, você vai ouvir a minha palavra e vai agir. Mas se vir um vento, se vir as águas e você afundar, a palavra de Deus disse que Jesus estendeu a mão e puxou. Então Jesus está dizendo nessa noite: eu falei, eu prometi. Se vir a água, se vir a tempestade, quem te prometeu garante. Quem te prometeu garante. Eu não sou homem, eu sou Deus. Se eu falei, confia. Glórias. Oh Senhor, eu até queria ir mais para frente. O tempo está passando, mas Deus está dizendo: confia. Confia. Eu não já falei, eu sou fiel e vou cumprir. E sabe o que é engraçado? Sabe a diferença do crente que age e do crente que reage? Porque o crente que reage, ele sai da casa dele, já sai xingando o cachorro. Vem algum desviado, fecha ele já xinga. Ele chega no culto, ele faz igual o pastor falou, ele só dá um beijinho na flor e levanta. Mas em contrapartida, igual aqui nessa sexta-feira, tem muito crente que age, porque ele já sai da casa dele, ele já sai adorando. Quando ele chega aqui, ele dobra o joelho, a lágrima começa a correr, e ele levanta. Não importa quem é que está aqui para pregar ou para cantar, porque ele não veio para reagir, ele veio para agir. E o crente que vem para agir, ele dá glória, ele levanta a mão, ele glorifica, porque não importa quem está no púlpito, importa que o Senhor Jesus está aqui. O que te prometeu, o que deu a palavra, e Ele está dizendo: continua. Dizendo para alguém: você ouviu a minha palavra, se gruda, se abraça nisso. Pode até ser que aconteça como aconteceu no barco de Paulo, que tudo se quebrou, mas nem que seja no meio dos destroços, nem que seja agarrado, você vai chegar, você vai chegar. Quem te prometeu garante.
tentar acelerar para chegar onde, mas o Senhor está falando muito forte no meu coração. Alguém está com dúvida, mas Deus me trouxe aqui para você tirar tudo isso que estava no teu coração. O ano está começando. Decida agir, não somente reagir. Para de reagir e começa a agir. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, passando das fronteiras, ele se retira para Tiro e Sidom. Presta atenção, ele não avisou para ninguém que ele estava indo ali. A Bíblia vai dizer que ele sai de Cafarnaum e que ele está indo para uma cidade que é gentil, que era de um povo que não era o povo de Deus. Só que presta atenção nisso. Primeiro, Jesus não anuncia. Segundo, a Bíblia vai destacar em algumas versões sobre a fronteira. Fronteira é limitação, fronteira é separação, divisão. E aí, no versículo 22, a Bíblia vai destacar uma coisa. Presta atenção, ela fala mulher cananeia. Ela podia falar o nome da mulher. Mas sabe o que é engraçado? É que Deus não esconde o defeito de ninguém. Deus não esconde o passado de ninguém, não passa a mão na cabeça. O homem pode passar, mas Deus não passa. E ele vai dizer mulher cananeia, só que ele também destaca, vindo daquelas, em algumas traduções, fronteiras. Presta atenção nisso, cananeu era um povo que havia se contaminado, era um povo idólatra, era um povo onde ela, por carregar esse nome cananeu, carregava uma bagagem terrível. Só que ela era uma crente também, se é assim que eu posso dizer, ou estava se tornando uma pessoa de ação. Ela tinha uma bagagem, ela tinha um histórico, só que a Bíblia vai destacar que ela tem uma ação, e ela rompe os limites, ela rompe as fronteiras. Nessa noite, deixa eu te dizer algo, se existe ainda algo que está te impedindo de você prosseguir, como se fosse uma limitação, é o teu passado, é uma herança, eu não sei o que é, nessa noite, em nome de Jesus, você vai romper, eu não sei qual é a dificuldade, o que é que está te cegando, te separando, mas em nome de Jesus, você vai romper. E olha só isso, agora eu vou acelerar em nome de Jesus. A palavra de Deus no versículo 22 vai dizer, olha aqui, que lindo. E ela clamou ou gritou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está muito endemoniada. E muitas vezes a gente ouve isso, e como os discípulos, que não entenderam o porquê Jesus não respondeu, nós questionamos, sabe por quê? Porque a fala é bonita. Nós vemos ela falar isso, ela gritar isso, e nós admiramos, porque é bonita a fala. E nós não entendemos o silêncio de Jesus. E nós olhamos aquilo e falamos, mas por que o Senhor não respondeu ela? Que mal educado. Só que cananeu, primeiro, que naquele tempo, quem era cananeu não poderia nem falar, chamar ele de filho de Davi. Primeiro porque eles não criam. E segundo, que seria uma desonra. Então presta atenção, na hora que ela grita dizendo cananeu, ela estava fazendo algo que ela, sendo uma mulher, quando ela diz filho de Davi, ela estava fazendo algo como uma mulher cananeia, ela não podia fazer, ela não deveria fazer, e qualquer um que visse e soubesse que ela era uma mulher cananeia, iria repreender, mas ela faz, e em seguida ela pede misericórdia. Primeiro, ela era uma mulher cananeia, então ela não tinha crença, não acreditava em vários deuses, só que ela vem e pede misericórdia, o que me faz acreditar que como Jesus não havia anunciado que iria para lá, ela já estava acompanhando. Então ela já via como os outros chegavam nele, viam das misericórdias que o Senhor tinha, e ela, como filho pródigo, ela pensou, não, eu vou armar todo um discurso, eu vou chegar nele já chamando ele de filho de Davi, eu vou chegar nele exaltando ele como falaram, e ninguém nem vai perceber que eu sou cananeia. E aí na sequência eu vou pedir por misericórdia. Sabe o que é isso que aconteceu? Olha só, primeiro ela faz isso, pede misericórdia. Sabe por que nenhum discípulo percebeu que ela é cananeia? Porque muitas vezes, aqui na igreja também, a gente se veste de algo que a gente não é, para conseguir o que a gente precisa.
Tem muito crente que entra na igreja, ele veste uma roupagem, e às vezes não é por mal, mas ele se veste ou prepara um discurso, uma oração, alguma coisa que ele não é, para conseguir o que precisa. Só que aí quando ela chegou e falou isso, fingiu, tentou forçar alguma coisa, o Senhor não respondeu. E muitas das vezes a gente canta falando que Deus não rejeita oração. Pelo amor de Deus, não estou falando que o hino está errado. Só que a gente não canta, Deus não rejeita oração. Então o que ela fez? Ela clamou, ela orou. Só que quando eu vou na Bíblia, eu vou olhar em Jeremias 14:12, vai dizer que o Senhor olha para o povo e diz: eu não ouvirei o seu clamor. E aí você vai olhar Isaías 1:15 e vai dizer: quando multiplicar a sua oração, eu não ouvirei. Presta atenção nisso. E aí o Senhor no versículo 24 vira para os discípulos que ainda não tinham entendido o que aconteceu e diz assim: ó, eu não vim senão para o meu povo. Então eu imagino os discípulos olhando: mas peraí, como assim? Ela não é nosso povo? Você pode ver que daí em diante os discípulos já não falam mais. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ela chegou, preparou um discurso, fez toda uma oratória, preparou um protocolo, e Jesus olhou para ela e disse: eles podem até não ter percebido, mas eu sei quem você é. Eles podem até não saber quem você é, mas eu te conheço. Jesus está dizendo nessa noite: não precisa preparar uma oratória bonita, não precisa fazer algo bonito, não precisa se vestir de algo que você não é, para aparecer e conseguir o que precisa. Deus te deu uma palavra, e Ele está dizendo: não precisa de protocolo, eu te conheço. Eu te conheço. E olha só, no versículo 25, ela teve uma ação. Jesus teve uma ação que deixou ela desconfortável. E lembra do que eu comentei aqui, que a reação, ela é algo que foge de algo que aconteceu, de uma ação. Ela tenta sair, ela não coloca força. Quando o Senhor coloca ela nessa situação, a primeira ação dela é, a Bíblia vai dizer no versículo 25, e adorando, disse: socorre-me. E a gente acha bonito, porque também a gente acredita que o segredo é adorar. A gente diz que o segredo é adorar. Só que a palavra de Deus vai dizer que em Isaías 12:15, o povo, esse povo, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas espera aí, o Senhor não procura adoradores? O Senhor procura, mas como João 4:23, Ele procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. E quando fala que é em verdade, é porque existe adorador falso. E por que fala em espírito? Porque quando a adoração vem da alma, a alma é emoção. E quando é uma adoração de emoção, ela só reage. Ela fica esperando o cantor cantar e cantar bonito, fica esperando o pregador pregar bonito. Mas quando a adoração é verdadeira, ela é verdadeira e vem do Espírito, porque ela vem de dentro para fora. E a adoração é verdadeira, não importa o que está acontecendo ao seu redor. A igreja pode estar fria, mas você conhece aquele que está aqui, e a sua adoração vem de dentro. E é essa adoração que Ele procura. Alabás, eu vou terminar. Alabás. Deixa eu terminar agora. Depois de tudo isso, Jesus, quando ela falou, ela entregou, adorou, e muitas vezes a gente não entende porque o Senhor é tão bravo em respondê-la. O Senhor vai falar que não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E às vezes a gente acha que Ele ofendeu. Alguns vão dizer que cão era gentil. Mas se você procurar nos historiadores, vai dizer o seguinte, que os judeus não tinham costume de criar cachorros, animais. E por que Jesus estava falando disso? Lembra que eu disse que Jesus conhecia quem era ela? E Jesus disse isso sobre os cachorrinhos porque já os gentios tinham costume. Então olha só, quando Jesus disse para ela sobre os cachorrinhos, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não só conheço quem é você,
eu não só conheço da onde você vem, mas eu conheço as tuas práticas, eu conheço a tua atitude, eu conheço dentro da tua casa, eu conheço aquilo que nem o teu marido sabe, eu conheço nem aquilo que o teu marido, a tua esposa, o teu filho conhece. Jesus estava olhando e dizendo: ei, eu não só sei da onde você vem, eu sei quem você é, eu te conheço, eu conheço o teu coração e eu também conheço a tua dor. Eu conheço a tua dor. E quando ele faz isso, depois de ela tentar tanto reagir, sabe qual que é a atitude dela? Agora já sem protocolo, sem mais nenhuma vestimenta que não era dela, ela vai se prostrar e dizer: sim, Senhor, ainda assim os cães comem da migalha que cai da tua mesa. Se coloca de pé, eu vou terminar assim. Sabe o que o Senhor está dizendo para ela? Sabe o que aconteceu nesse momento? Quando ela olha para Jesus e diz: ó, é a migalha, eu imagino ela dizendo: Ana não pediu vários filhos, Ana pediu um filho só. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não queria um abraço, ela só queria um toque. Quando o centurião chegou, ele pediu para Jesus: é só uma palavra. Sabe o que ela estava dizendo? Eu só preciso de um pouco da tua graça, porque é só um pouco da tua graça que me sustenta e me ajuda. Então nessa noite, levanta a tua mão, se prostra como um crente de ação e começa a dizer: Senhor, eu não preciso de muito, mas eu vou abrir as minhas vestes, eu vou tirar os meus protocolos e eu vou colocar tudo que está no meu coração para fora. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor pode até rejeitar uma oração, o Senhor pode até rejeitar uma oferta, o Senhor pode até rejeitar uma adoração, mas como disse Davi no Salmo 51, um coração contrito. Os dois crentes entenderam. É um coração contrito. Não é o protocolo que você fica fazendo, não. Não é o quanto você fala, não. É um coração contrito, Ele não rejeitará. Nessa noite, o que eu venho dizer para você, meu irmão: para de só reagir, para de ficar esperando acontecer. Tenha uma atitude diante de Jesus. Ele está dizendo: eu disse a palavra, se eu disse, eu vou cumprir, mas eu preciso ver a sua ação, eu preciso ver a sua adoração. Só que eu não quero uma adoração por emoção, eu quero uma adoração que vem da alma, aquela adoração que é de dentro, que aí já não tem mais protocolo, porque essa é a adoração que eu espero. E em nome de Jesus, a sua vitória vai chegar. Porque aí Jesus, se admirando, ele disse: seja feito conforme tudo o que desejas. E é isso que o Senhor tem para você nessa noite. Ele não tem pouco para você, mas Ele quer conhecer o que tem dentro de você de verdade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.